As práticas para reduzir a emissão de metano em sistema ILPF para a pecuária de leite são muito importantes para o dia a dia da fazenda. Mas a gente pensa bastante, inclusive, no ambiente, né, quando a gente fala dessa questão. Eu estou aqui com o Sérgio Raposo e, Sérgio, você vai falar um pouquinho para a gente a questão do manejo, né? É importante que o produtor maximize e otimize o seu manejo para atingir bons dados, certo? A ideia é essa, e exatamente a parte ambiental, a gente está muito na questão do metano, e o metano é uma ineficiência da digestibilidade da dieta. Quanto pior a digestibilidade, mais você tem emissão de metano por quilo de matéria seca consumida. Então, se o produtor ele consegue fazer um manejo da sua pastagem, de colher uma qualidade melhor pelos animais, ele vai ter naturalmente uma melhor digestibilidade, portanto uma menor emissão de metano por quilo do que o animal está comendo e um aumento na produção de leite. Há alguma diferença, se a gente puder pensar, desse tipo de manejo para conseguir essa redução para o mais convencional ou aquele que a gente não pensa tanto nessa redução? Eu acho que isso que é interessante, o objetivo sempre é o mesmo, não existe uma mudança do objetivo na fazenda que é melhorar a eficiência. Então o que a gente tem talvez você pode ter alterações em relação ao que é feito na média. Então seria investir na questão de você conseguir fazer uma colheita da parte mais nutritiva da planta, isso existe uma estratégia para fazer, e existe a questão da suplementação também, de você tentar caprichar na suplementação de maneira a conseguir essa otimização da dieta, que é para produzir mais leite, e ao mesmo tempo você está reduzindo a produção do metano por quilo de matéria seca consumida. Isso dá para se enquadrar em cada realidade de cada produtor, independente do tamanho dele, né, Sérgio? Exatamente, assim, cada produtor vai ter que ter a sua estratégia em função do seu tamanho, do nível de produção de leite, né? E aí ele tem que buscar as informações para a sua realidade. Mas o direcionamento, o norte é sempre o mesmo, né? É querer fazer mais com menos, né? Ser mais eficiente. A escolha da gramínea é uma decisão importante para o pecuarista leiteiro, que deve se atentar a pontos como o local, a qualidade do solo e o quanto ele está disposto a investir. Ele vai escolher e muito provavelmente vai ser interessante ele ter mais de um tipo, porque elas têm qualidades muitas vezes que são complementares. Então, por exemplo, tem os pastos do gênero Panicum, eles são mais interessantes de usar intensivamente nas águas, e as braquiárias mais interessante de usar como reserva na seca, por exemplo, né? Pastagem é uma cultura perene, então vale muito a pena você caprichar na escolha, na implantação, para que ela de fato seja perene, e você vai pensar em trocar esse pasto décadas depois. Com a escolha da pastagem feita, chega a hora de balancear a dieta das vacas. É aqui que entra a suplementação animal. A questão da nutrição, de fato, assim, se você tiver uma produção um pouquinho maior, média das vacas, passar de 9, 10 litros, não tem como você manter os animais só com pastagem. Você tem que fazer a suplementação, e a suplementação vale a pena. Você tem o jeito de dar o concentrado, que você vai ganhar muito mais na produção de leite do que você gasta no concentrado. E aí, assim, o que a gente recomenda é a pessoa avaliar qual que vai ser o nível de produção dela, e aí tem um programa realmente daí feito por um técnico que vai dar as melhores opções, inclusive questões locais. Às vezes ele pode aproveitar, se ele fizer o concentrado na fazenda, que de forma geral vale a pena, a pessoa não precisa ter uma escala muito grande para compensar, pelo menos compra a parte mineral, o núcleo, mas a parte dos orgânicos fazer na fazenda, ter uma fábrica pequenininha que seja, mas que vai atender. As sombras das árvores também fazem parte da redução do metano. Mas se engana quem acha que os animais ficam o tempo todo aproveitando as áreas mais frescas. Tal qual nós humanos, eles também gostam de tomar sol. Esses animais ficam mais na sombra, mas se você pegar os Nelore, às vezes você vai na hora que está quente, ele tem uma sombra e ele está no sol. Mas o bom, ele precisa ter escolha, quando ele está com o desconforto térmico, ele tem a opção de ir para a sombra, dar uma refrescada, né? E na produção, na questão do metano, é porque atrapalha o consumo. Que é que nem a gente, está quente, você fica com menos vontade de comer, você perde apetite. O boi é a mesma coisa. Sérgio, você já explicou pra gente questões da nutrição, também do manejo, e agora tem aquela pergunta de $1 milhão, né?
Como que o produtor hoje pode quantificar essa emissão na pecuária? Pois é, a parte complicada disso é que realmente a gente hoje, se você fosse fazer isso em fazendas, em cada fazenda, com o que a gente precisa fazer, por exemplo, para o solo, a gente precisa abrir uma trincheira de 1 metro de profundidade. Então é inviável a gente fazer em cada fazenda. Então o que a gente tem hoje são esses dados de pesquisa. Então há muito tempo a gente tem estudado isso, tem muito dado. Então a gente consegue criar modelos de estimativa. Então em função das situações, a gente descreve as situações para o modelo e ele põe a emissão, e aí você pode ver a emissão no momento 1, no momento 0, que seria antes das intervenções. Depois você melhora o manejo, melhora a colheita da forragem, melhora a suplementação, e aí você vê a questão da emissão no segundo momento. E aí essa diferença foi o que ele deixou de emitir de metano e outros gases de efeito estufa. E isso é o que acaba mexendo com a lucratividade ao final do trabalho para o produtor? É isso que é interessante, quer dizer, a gente acredita que esse esforço que ele faz para emitir metano é o mesmo esforço que ele faz para melhorar a rentabilidade, né? Então a gente está na mesma direção para ambas as coisas.